Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou o professor Emerson Veiga, tá? Eu sou professor de cálculo 1 aqui do Newton da tarde. E hoje o professor Leão não pôde estar presente, porque hoje é a abertura dos jogos estudantis da Escola de Aplicação da UFPA e ele, como coordenador, precisa se fazer presente na abertura dos jogos, tá? Então, eu estou substituindo ele aqui nessa aula da manhã, tá bom? E um primeiro aviso a vocês é que a solicitação de segunda chamada, para quem não fez a primeira chamada da prova do professor Leão, é até amanhã, né? Até amanhã, e a prova é sexta-feira, dia 25, tá bom? Então, se por algum motivo vocês não fizeram a segunda avaliação, vocês têm até amanhã para solicitar a segunda chamada, tá bom? E, bom, hoje a gente vai falar de um conteúdo importantíssimo, tá? Para o decorrer do curso de vocês, que é o conteúdo de primitivas, tá? Que tem a ver com derivada, que é o que o professor Leão estava trabalhando com vocês, e é o assunto que meio que faz uma conexão com o próximo conteúdo, que é o conteúdo de integrais, tá bom? E espero que vocês já tenham dado uma olhadazinha nas notas de aula ou no livro texto, alguma coisa, para que a aula flua com mais facilidade, tá bom? É um conteúdo bem tranquilo, a priori, né, mas que com o decorrer do tempo vocês vão ver que está intrinsecamente ligado às ideias de integrais, tá? Então, portanto, vocês precisam entender bem o que é uma primitiva de uma determinada função, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai começar, tá? Hoje é 21 de novembro, tá? É a 24ª aula do curso de cálculo 1 de vocês aqui do projeto Newton, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje são sobre primitivas, tá? E aí a gente vai falar de algumas primitivas imediatas e algumas propriedades das primitivas. Então, vamos começar com a definição, tá bom? O que é uma primitiva de uma certa função? Então, vou dizer que uma função f maiúsculo, fzão, ela é uma primitiva ou também chamada de antiderivada de uma determinada função f em um intervalo i. Isso aqui é importante, que a gente está trabalhando com ideias de primitivação de funções em intervalos, tá? Se a derivada da f zona, da f maiúsculo, é igual à função f de x, tá? Para todo x no intervalo i. Então, o que essa definição está dizendo? Imagina que você tem uma função f. O que vai ser a primitiva dessa função f? Vai ser uma outra função, tal que quando você deriva essa outra função, você obtém a primeira função. Deu para entender isso? Qual é a ideia de primitiva? Novamente, imagine que você tem uma função fzinho de x. O que vai ser uma primitiva dessa fzinho de x? Vai ser uma f-zona de x, tal que quando eu derivo essa f-zona, eu obtenho a fzinho. Tá bom? Então, por exemplo, para a gente entender isso, determine uma primitiva da letra A. E a letra A é a função f de x igual a 5. Eu quero uma primitiva dessa função. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que encontrar, a gente vai ter que pensar em uma outra função que a gente vai chamar de fzão de x, tal que quando eu derivar essa outra função, eu obtenho essa. Qual é uma função? 5x, ok? Se eu pegar a função 5x e derivar ela, derivada de 5x, 5 é constante, derivada de x é 1, e, portanto, isso aqui dá 5. Tá? E aí eu obtenho a função que eu tinha originalmente. É como se fosse o processo inverso da técnica de derivação. Por isso que é chamada de primitiva ou antiderivada. Tá bom? Na derivação, o que você faz? Você pega uma função, deriva ela e obtém uma outra. Certo? Na primitivação ou antiderivação, o que a gente faz? A gente tem uma função, a gente tem que pensar em outra função, tal que quando eu derivo essa outra, eu obtenho a primeira. Deu para entender? Alguma dúvida?
Então essa é a ideia básica de primitiva, e a gente vai ver que essa ideia vai estar diretamente ligada à ideia de integrais. Na próxima aula vocês já começarão a trabalhar a integral de Riemann, tá? Letra B. Eu quero uma primitiva da função f de x igual a 2x. Então pensa aí, qual é uma função tal que, quando eu derivo essa função, eu obtenho 2x. X ao quadrado. Ok? Se você pega x ao quadrado, deriva pela regra da potência, ou do tombo, né? Esse 2 vem para cá, então fica 2x, tá? Deixa eu colocar aqui, a derivada da f é a derivada de x ao quadrado, que é igual a 2x, tá bom? Então, eu digo que a x ao quadrado é uma primitiva da função 2x. Tranquilo? Alguma dúvida? Próxima. E aí, na aula de hoje, basicamente, o que a gente vai aprender é encontrar primitivas de determinadas funções. Porém, encontrar primitiva de uma função não é tarefa fácil. Primeiro que, dependendo da função, você não vai conseguir de imediato imaginar uma função tal que quando você deriva essa função, você obtém a primeira. Tá? Por isso que quando vocês forem estudar integração, vocês vão ver algumas técnicas de integração, substituição, integração por partes e tal, porque a ideia de obter a primitiva de uma função não é tão trivial. As que a gente vai ver hoje são triviais porque a gente vai praticamente fazer o processo inverso da derivação. Vocês pegaram, por exemplo, qual é a derivada da função seno de x? Falem. Derivada da seno? Cosseno. Então, eu posso dizer que uma primitiva da função cosseno é o quê? Seno, porque quando eu derivar a seno, eu obtenho o cosseno. Entendeu? A brincadeira? Processo inverso, tá? Então, essa daqui, ó, f de x igual a 6x ao quadrado mais cosseno de x. F de x igual a 6x ao quadrado mais cosseno de x. Eu tenho que encontrar uma função tal que quando eu derivo ela, eu obtenho essa função original. Tá? Então, vamos começar por essa. Qual é uma primitiva da função 6x ao quadrado? 2x ao cubo, né? Muito bem, 2x ao cubo. Porque quando eu derivo a 2x ao cubo, esse 3 ele cai, multiplicando 2, fica 6, e eu diminuo uma unidade do expoente, fica 2. Então, está certinho aí, tá? E qual é uma primitiva da cosseno? Acabei de falar, né? Uma primitiva da cosseno é seno de x. Tá bom? Porque quando eu derivo o seno, eu obtenho o cosseno. Tá? Então, você sempre pode tirar, digamos, entre aspas, a prova dos 9. Uma vez encontrada uma primitiva, você deriva ela e vê se o resultado vai bater com a função inicial. Se não bater, é porque você fez alguma coisa errada. Ou então a função que você está considerando não é, de fato, uma primitiva da função original. Tá bom? Então, se eu derivar aqui, ó, 2x ao cubo, mais o seno de x, lembrando que a derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Então, posso fazer isso. Então, isso aqui fica 6x ao quadrado, mais cosseno de x, que é exatamente a função que nós tínhamos inicialmente. Tá bom? Alguma dúvida? E essa daqui, a letra D de dado. Qual é uma primitiva da função f de x igual a menos 2 vezes o seno de 2x? Qual é uma primitiva dessa função aqui? Qual é a função que, quando eu derivo essa função, eu obtenho essa fzinha de x? Hã? Cosseno ao quadrado? Vamos ver. Cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Isso aqui? Vou até colocar esse quadrado aqui assim, ó. Seria essa uma primitiva? Vamos ver. Se ela for uma primitiva,
Quando eu derivar ela, eu tenho que obter essa. Certo? Então, como é que vai ficar a derivada dessa função? Observa que aqui eu tenho uma função, digamos, uma composição de funções. Né? Eu tenho a u ao quadrado. Certo? Quando eu derivo u ao quadrado, vou colocar bem aqui. Quando eu derivo u ao quadrado, eu obtenho 2u. Certo? Então, a derivada do cosseno de x ao quadrado vai ser 2 vezes o cosseno de x ao quadrado. Porém, só isso? Não. Eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, eu tenho que multiplicar pela derivada da função que está efetuando a composição. Da x ao quadrado. Derivada. Certo? Então, a derivada dessa f seria 2 cosseno de x ao quadrado vezes... Agora eu tenho que derivar s. E observa que eu tenho novamente uma composição. Vamos começar primeiro. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, menos o seno de x ao quadrado, porém, só isso? Vezes a derivada da função de dentro que está fazendo a composição. Vezes a derivada de x ao quadrado. Tá? Então, de cara, nem preciso terminar a conta. Eu já estou vendo que não vai dar certo. Sim ou não? Ou seja, essa função, cosseno de x ao quadrado, ou cosseno ao quadrado de x ao quadrado, não é uma primitiva dessa. Por quê? Porque quando eu derivei essa função, eu não obtive essa. Então, tem que pensar em outra. Então, diga uma outra função aí que possivelmente seja uma primitiva de menos 2 vezes o seno de 2x. Cosseno de 2x. Vamos ver. Então, vamos derivar ela para ver se a gente obtém a primeira. Então, derivada do cosseno de 2x é menos o seno de 2x, só que eu tenho que multiplicar pela derivada da função aqui, que está fazendo a composição, pela regra da cadeia. Né? Então, a derivada dessa daqui vai ser menos derivada de 2x é 2, vezes o seno de 2x. Tá bom? Então, está aqui, bateu um resultado. Portanto, essa função aqui é uma primitiva da função menos 2 seno de 2x. Alguma dúvida? Então, observa que já dificultou um pouquinho, né? Meti aqui uma composição e já não saiu tão imediato quanto as outras, tá? Mas a ideia vai ser essa mesmo, tá? A ideia é que vão aparecer funções para vocês que vocês não vão de jeito nenhum adivinhar de imediato a derivada, a primitiva dela, tá? E aí a gente vai precisar de algumas técnicas mais para frente. E essa daqui, letra E, essa daí é mais imediata, né? F de x igual a 4x mais 6. Qual que é uma primitiva dessa função aqui? Qual é a função que quando eu derivo eu obtenho 4x? Ou uma das funções tal que quando eu derivo ela eu obtenho 4x. 2x ao quadrado, certo? Quando eu derivo 2x ao quadrado eu obtenho 4x. E qual é uma primitiva da constante 6? 6x, tá bom? 6x. Aí se eu quiser tirar a prova dos 9, eu venho aqui e derivo isso aqui. Aí eu vou obter 4x mais 6. E, portanto, essa função aqui é uma primitiva dessa. Alguma dúvida? Tá. Agora, observa que em todos esses exemplos, eu estou pedindo uma primitiva da função f. Por que esse artigo, professor? Uma primitiva e não a primitiva. Porque uma função, ela pode, e em geral ela tem, mais de uma primitiva. Por exemplo, se eu pegar essa função f de x igual a 5, f de x igual a 5, uma primitiva dela eu já vi que é a função 5x. Agora, pense em outra função, tal que quando eu derivo essa função eu obtenho a 5. Alguém pode me dizer uma outra? Uma outra função, tal que quando eu derivar essa outra função, eu obtenho a função 5. Uma função, obviamente, diferente da função 5x. 5x
mais 2. 5x mais 2 é uma outra primitiva da função f. Se eu pegar aqui e colocar mais 2, quando eu derivar essa função, a derivada de 5x é 5 e a derivada da constante é 0. Então, eu vou obter a função f de x igual a 5. Portanto, f de x é igual a 5x mais 2 é também uma primitiva da função f de x igual a 5. Ficou claro isso? Então, venha aqui e me diga qual é uma outra primitiva dessa função aqui, 6x ao quadrado mais cosseno de x. A gente já viu que uma das primitivas é 2x ao cubo mais seno de x. Mas me diga outra. Mais 1. Nosso amigo mandou colocar mais 1 ali no final. E, de fato, se eu derivar essa função, derivada de 2x ao cubo dá 6x quadrado, derivada do seno dá cosseno, derivada da constante 1 dá 0. E, portanto, eu obtenho essa função inicial. E, portanto, essa função, somada a essa constante, também é uma primitiva dessa função. Alguma dúvida? O que a gente começa a observar, então? A gente observa que se eu pegar essa primitiva aqui, ó, que é a primitiva da 2x quadrado, e somar uma constante real, por exemplo, π, essa outra função também é uma primitiva dessa. Ok? Então, se você tem a primitiva ou uma primitiva de uma determinada função, e a essa primitiva você adiciona qualquer constante real, o resultado dessa operação, ou seja, essa nova função, continua sendo uma primitiva da f. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, isso é um fato muito importante aqui para a gente, que é o que fala esse exemplo, essa observação. Se f é uma primitiva, se f é uma primitiva da função fzinho, então, em um intervalo i, é importante citar esse fato de que nós estamos trabalhando em intervalos, porque pode ser que, se a função for definida em vários intervalos, pode ser que nesses intervalos ela tenha primitivas distintas, tá bom? Então, se f é uma primitiva da função fzinho em um intervalo i, então, para todo c real, f de x mais c também é uma primitiva da f. Tá bom? Então, essa observação 1 nos diz o seguinte, se eu sei que a f de x é uma primitiva da fzinha de x, ou seja, se eu derivar a f, eu obtenho a fzinho, então a f somada a uma constante também é uma primitiva dessa. Tá bom? Também é primitiva de f. De fato, se eu pegar a f somada a uma constante e derivar ela, a gente sabe que a derivada de uma soma é o quê? É a soma das derivadas, né? Então, eu posso derivar a primeira função e somar com a derivada da segunda função. Tá bom? Só que a derivada da f é f de x, porque eu já sei que ela é uma primitiva. E a derivada da constante é 0. E, portanto, eu vou obter que a derivada da f de x mais uma constante é igual a f de x. Alguma dúvida? Tudo bem? Então, essa observação aí é muito importante. Se você sabe quem é uma primitiva de uma dada função, então essa primitiva somada a qualquer constante real continua sendo uma primitiva da função inicial, tá? Se você tem duas primitivas, fg, se fg são primitivas de uma determinada função em um intervalo, então essas duas primitivas são diferentes a menos de uma constante. Elas são iguais a menos de uma constante. Elas se diferem somente por uma constante. Tá bom? É isso que essa segunda observação está nos dizendo, tá? Se eu sei
que f de x e g de x são primitivas de f de x, isso vai implicar para a gente que a f zona de x é igual a g zona de x mais uma constante real. A única diferença entre essas duas primitivas vai ser uma certa constante real. Tá bom? Por que isso acontece, professor? Por que isso é verdade? Vamos mostrar. De fato, né? De fato, isso aqui é verdade, pois se f é primitiva de f, então quando eu derivo a f maiúsculo, eu obtenho a f minúsculo. Tudo bem? E se a g maiúsculo é também uma primitiva da f, então quando eu derivo a g, eu obtenho a f. Alguma dúvida? Então eu posso simplesmente subtrair um do outro, membro a membro, dessa igualdade, ou dessas igualdades, vai ficar assim, ó, f de x menos g de x igual f de x menos f de x dá zero. Alguma dúvida? Agora, eu tenho a derivada da f menos a derivada da g. Eu sei que quando eu tenho uma subtração de derivadas, eu posso reescrever isso da seguinte forma, como a derivada da subtração dessas funções. Igual a zero. Certo ou não? Então, olha só. Eu tenho que a derivada... Considera que isso aqui é uma só função, tá? Eu tenho que a derivada de uma função é nula em todo o intervalo lá i, que a gente considerou, o intervalo aberto i. Se a derivada de uma função em um certo intervalo é nula, o que eu posso dizer sobre essa derivada? Esse foi um resultado do teorema do valor médio que o professor Leão deve ter citado com vocês. Tá? É um dos corolários do teorema do valor médio. Tá? E para a gente continuar essa demonstraçãozinha, vamos relembrar esses corolários, tá? Rapidamente. Primeiro vamos relembrar o TVM, né? TVM que provavelmente foi questão de prova de vocês, né? E como foi a prova? Foi tudo bem? Tudo certo? Dá para tirar 8? Não? Dá sim. Eu ainda não fiz essa pergunta para os meus alunos, né? Eu ia fazer hoje à tarde. Espero que eles digam que foi tudo bem na prova, né? Tá, o TVM, o que ele nos diz? Ele diz que se você tem uma função contínua em um intervalo fechado, AB, e derivável nesse intervalo aberto, AB, né? Então o TVM nos garante que existe um real entre A e B, tal que, quando eu derivo a função e aplico nesse ponto, a derivada da f nesse ponto C, é igual a f de B menos o f de A sobre B menos A. Tá bom? Lembra do TVM? Bom, isso aqui que é o teorema do valor médio nos diz. Geometricamente, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu tenho o coeficiente da reta secante à função f que passa pelos pontos A e B, que é dado por isso, né, esse aqui é o coeficiente da reta secante, então em algum ponto no intervalo AB, a reta tangente vai ter a mesma inclinação da reta secante. Tá bom? Geometricamente é isso aqui. Ó. Eu tenho aqui um ponto A, um ponto B, aqui o f de A e o f de B aqui. Aí, sei lá, o gráfico da função faz isso aqui, ó. Tá? Aí, se eu traçar essa reta aqui, a gente pode considerar a reta secante, é o gráfico dessa função, passando por A e B. Então, vai ter um ponto desse intervalo AB, tal que a inclinação da tangente
ao gráfico da função nesse ponto, ponto C, vai ser igual à inclinação da secante. Por exemplo, vamos supor que seja bem por aqui, assim, um ponto C. Ó. Então, essa reta aqui tangente, ó, tem a mesma inclinação dessa reta secante, são paralelas. E o TVM tem muitas aplicações, não só geométricas, tá? Mas isso aqui é só para a gente entender. Mas o corolário que eu queria falar para vocês, que é um corolário do TVM, ele nos diz que se a derivada da função for sempre zero em AB, então a função é constante. Tá bom? Se você tem uma função definida no intervalo, tal que a derivada dela para todos os pontos desse intervalo é sempre nula, então nesse intervalo, deixa eu até colocar aqui, é constante em AB. Então nesse intervalo, a tua função é constante. Tá bom? Se as inclinações das retas tangentes ao gráfico da função forem sempre horizontais no intervalo, então a função original é constante. É isso que esse corolário nos diz. Tá bom? E para demonstrar isso aqui, a gente usa o TVM, já que é um corolário do TVM, é um resultado que a gente obtém a partir do TVM, tá? Então, para eu provar que uma função é constante em um intervalo, o que eu tenho que fazer, gente? O que nós temos que fazer para mostrar que uma função é constante? O que é uma função constante graficamente? Num determinado intervalo A, B. Significa que o gráfico dela é uma reta horizontal. Ou seja, quaisquer dois pontos que eu tomar, sei lá, um x1 e um x2, no intervalo AB, as imagens desses dois pontos necessariamente precisam ser iguais. Concorda? Então, f de x1 aqui, ó, tem que ser igual ao f de x2. Tá bom? Então, para eu mostrar que essa função é constante nesse intervalo, eu tenho que mostrar que se eu tomar dois pontos quaisquer aqui, desse intervalo, as imagens desses dois pontos serão iguais. Tá bom? Então, para isso, a gente pode mostrar assim, de fato. Para quaisquer x1, x2 em AB, e aí a gente vai tomar, só por questões didáticas, x1 obviamente diferente de x2, tá? Porque se eles forem iguais, não vai fazer muito sentido, então a gente vai tomar eles diferentes. Tá? Então, para quaisquer x1 e x2 no intervalo AB, o TVM garante que existe um certo número entre x1 e x2, tá? Estou tomando x1 e x2 em AB, então o TVM me garante, já que essa função ela é sempre derivável nesse intervalo AB, então ela é derivável no intervalo x1 e x2. E se ela é derivável em x1 e x2, ela também é contínua, porque toda função derivável é contínua. Porém, nem toda contínua é derivável, tá bom? Então, se ela é derivável, ela é contínua. Então, o TVM me garante que existe um C nesse intervalo, um C real nesse intervalo, tal que a derivada da função nesse ponto C é igual ao f de x2 menos o f de x1 sobre x2 menos x1. Ok? Porém, por hipótese, a derivada da função é sempre zero para qualquer ponto nesse intervalo. Então, isso aqui tem que ser zero. A derivada de C tem que ser zero. Por hipótese.
Belezinha? Então, se eu pegar esse camarada aqui e jogar para cá multiplicando, eu tenho que o f de x2 menos o f de x1 é igual a 0. Né? x2 menos x1, isso aqui é diferente de 0, por isso que eu amarrei assim. Tá? Então, isso aqui passa multiplicando. E, portanto, o f de x1, passando para lá, né, positivamente, é igual ao f de x2. E era o que nós queríamos mostrar. Tá? Queríamos mostrar que se eu tomar 2 pontos nesse intervalo, 2 pontos diferentes no intervalo AB, as imagens desses 2 pontos são iguais. E, portanto, a função é constante. Tá bom? Então, esse corolário, esse resultado, ele me garante que se eu tenho uma função em um determinado intervalo, uma função definida em um certo intervalo, de modo que a derivada dessa função é sempre nula em todo esse intervalo, então essa função obrigatoriamente precisa ser constante nesse intervalo. Alguma dúvida? Não? Então, a partir desse resultado, a gente conclui que, voltando para cá agora, tudo isso para a gente chegar aqui, tá bom? Então, se eu tenho uma função cuja derivada é zero em um intervalo, lembrando que isso aqui a gente está definindo primitivas em intervalos, então eu posso afirmar que essa função, f de x menos g de x, ela é uma constante C. E, portanto, eu posso pegar essa g de x, não sei como é que vai ficar aí, f de x vai aparecer? Vai. F de x é igual a g de x mais a constante. Tá bom? Então, se eu tenho duas funções que são primitivas de uma certa função f, essas duas funções são iguais a menos de uma constante. A única coisa que difere essas duas funções é uma constante. Alguma dúvida? Tá claro isso? Beleza. Então, no final da observação, eu coloquei ainda aqui, portanto, as funções da forma f de x mais uma constante, elas são as únicas primitivas de f. Tá? E essa f de x mais c, a gente chama de família de primitivas da função f. Tá? Não tem nenhuma outra primitiva que não seja da forma f de x mais uma constante. Alguma dúvida? Vocês são sempre calados assim mesmo? São tímidos, por conta da câmera. Tudo bem. E aí a gente chega nesse teoremazinho que diz assim, ó, se f é uma primitiva de fzinho em um determinado intervalo, então a primitiva mais geral da fzinho em I, nesse intervalo I, é f de x mais c, onde c é uma constante arbitrária, que é o que a gente já estava falando. Tá bom? E aí a gente pode treinar um pouquinho vendo primitivas de funções, mais algumas primitivas. Tá bom? Então, qual é a primitiva? Observa que agora o enunciado pergunta, determine a primitiva mais geral. Tá? Porque naqueles casos que nós estávamos fazendo, por exemplo, primitiva de 2x, que vocês falaram para mim, a primitiva de 2x era x ao quadrado. Essa é uma primitiva da função 2x. Aí se eu somar uma constante, sei lá, x ao quadrado mais 1, é outra primitiva. X ao quadrado mais 1000 é outra primitiva. Então, quando eu peço a primitiva mais geral, eu estou pedindo, digamos, a família de primitivas da função. Tá? Então, na letra A ali do exemplo, eu quero a primitiva mais geral da função f de x igual a x ao quadrado. Então, vamos procurar a primeira primitiva dessa. Quem é uma primitiva da x ao quadrado? Eu tenho que pensar numa função tal que quando eu derivo essa função eu obtenho a x ao quadrado. Cite uma. X ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. Muito bem. Se eu pegar x ao cubo sobre 3 e derivar essa função, pela regra do tombo, né, isso aqui vai ficar 3 vezes x ao quadrado sobre 3, e, portanto, esse 3 com esse 3 posso cancelar e fica somente x ao quadrado. Então, x ao cubo sobre 3 é uma primitiva de x ao quadrado. Porém, se eu adicionar a essa primitiva qualquer constante real, essa família de funções continua sendo primitivas da função x ao quadrado. Tá bom? Então, a primitiva mais geral a gente vai escrever assim, ó.
f de x vai ser x ao cubo sobre 3 mais uma constante real. Belezinha? Alguma dúvida? Letra B. Cite a primitiva mais geral da função seno de x. Então, cita lá para mim, primeiro, uma primitiva da seno de x. Qual é a função tal que quando eu derivo ela, eu obtenho a seno? Menos cosseno. Menos cosseno de x. Por quê, professor? Porque a derivada do cosseno é menos seno. E aí eu posso fazer o jogo de sinal, né? F de x quando eu derivo, isso aqui vai ficar menos a derivada do cosseno, que é menos seno. E efetuando o jogo de sinal, eu vou obter o seno. Porém, a primitiva mais geral, eu tenho que adicionar a constante. É importantíssimo vocês adicionarem essa constante. Porque se você não adicionar a constante, você está determinando somente uma primitiva. Tá claro isso? Na verdade, ela não tem uma, ela tem infinitas primitivas. Porque a constante é real. Tá bom? Eu posso atribuir qualquer valor real. Letra C. Uma primitiva de f de x igual a 4 sobre x ao cubo. Observa que essa aí já tem um pouquinho mais de dificuldade. Eu posso até reescrever essa daqui para facilitar a minha vida como 4 vezes x elevado a menos 3. Certo? Então, qual seria uma primitiva de 4 vezes x elevado a menos 3? Ou 4 sobre x ao cubo? Observa que o nível de dificuldade já aumenta um pouquinho, né? Bastou colocar um expoente negativo aí que o negócio já... Alguém? Vamos tentar encontrar algum padrão nas funções potência, né? Olha só, a primitiva da x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, aqui aumentou uma unidade no expoente. A primitiva da... Uma primitiva da 2x que vocês falaram era a x ao quadrado. Ó, aumentou uma unidade no expoente. O que a gente está observando? Que quando a função ela é uma função polinomial de um determinado grau, a primitiva dela vai ser um grau a mais. Só que vai ter uma constante aí, que eu tenho que ver como é que vai ser essa constante, né? Porque quando eu derivo, esse expoente cai. Tá? Então, aqui, a primitiva dessa tem que ter um expoente, um grau a mais. Certo? Então, se é um grau a mais, aqui tem que ser x elevado a menos quanto? Menos 4, certo ou não? Não, menos 2. Menos 2 é maior que menos 3. Tá bom? Só que quando eu derivar essa, vamos testar. Ó. Quando eu derivar a f, derivada de x elevado a menos 2, o que acontece? Esse menos 2 vem aqui para frente, e aí eu diminuo uma unidade do expoente. Então fica menos 3. Só que não vai dar certo, né? Não vai dar certo, porque aqui é menos 2 e aqui é 4. Então, que constante eu tenho que colocar aqui para bater o resultado? Menos 2, né? Se eu colocar a constante aqui, menos 2, ó. Se eu colocar a constante menos 2, quando eu derivo essa função, menos 2 vem para cá multiplicando. Então, vai ficar menos e menos mais, 2 vezes 2, 4. E aí eu obtenho essa. Tá bom? Então, mais uma constante de integração, porque essa é a família de primitivas, a primitiva mais geral. Alguma dúvida? Está tudo claro, tudo certo? Então, vocês já sabem determinar primitivas de funções imediatas, digamos assim. Essas são funções imediatas, tá? Agora, imagina o seguinte, ó. Se eu tenho a função f de x igual a x, você já sabe que uma primitiva dela vai ser o quê? Uma primitiva da função x? Primitiva da função x. Fala, gente. Fala, mocinha. Você que está rindo para mim de preto, moletom preto ali. Fez assim. Não. Diga lá para o titio. Qual é uma primitiva da função x? Não tem problema errar. Você só não pode errar na prova. Aqui você pode errar à vontade.
2x, quando você deriva 2x, vai dar x. Não, derivada de 2x dá 2. Né? X quadrado sobre 2. X quadrado sobre 2 é uma primitiva. X quadrado sobre 2. Quando eu derivo esse 2 vem para cá, eu cancelo 2 com 2 e obtenho só o x. Tá claro? Mais uma constante. Se eu pegar f de x igual a x ao quadrado, vocês já me disseram que uma primitiva dela vai ser x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Foi aquele exemplo lá que a gente fez. Certo? Se eu pegar x ao cubo, uma primitiva vai ser quem? Que é uma primitiva da x ao cubo? X à quarta sobre 4. X à quarta sobre 4. E aí a família de primitivas vai ser mais uma constante. Tá claro isso? Mais uma. Se eu pegar f de x igual a x à décima, qual é uma primitiva dessa função? X a 11 sobre 11. Certo? X a décima primeira potência sobre 11. Tá? Porque esse 11 cai, cancela, e aqui diminui uma unidade, fica 10, x a décima. Mais a constante de integração. Ainda nem falei, né? Mais uma constante, tá? Daqui a pouco eu vou chamar essa constante de integração, tá? Mas vou chegar lá. Então, o que eu estou observando? Eu estou observando que quando os expoentes... quando eu vario os expoentes dessa função potência nos reais, aqui podia ser qualquer outro expoente, podia ser um expoente negativo, etc. Tá? A primitiva dela, eu adiciono uma unidade ao expoente e divido pelo mesmo expoente. Tá bom? Então, a gente pode generalizar isso assim. Ó. Se a função f de x for f de x igual a x elevado a alfa, alfa real, com exceção de um carinha, que eu vou já dizer para vocês quem é, a primitiva dessa função vai ser x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Olha só, se o alfa for 3, aqui vai ficar x elevado a 3 mais 1, 4, sobre 3 mais 1, 4. Se o alfa for 10, aqui vai ficar x elevado a 10 mais 1, 11, sobre 10 mais 1, 11. Tá claro? Então, essa daqui é uma regrinha para a gente encontrar mais a constante de integração. Não pode esquecer. Para a gente poder encontrar a primitiva, ou a família de primitiva, da função potência x elevado a um certo real. Porém, aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque observa que essa divisão ela não faz sentido quando o alfa for quanto? Menos 1. Porque se o alfa for menos 1, aqui vai dar 0. Então, eu só posso usar essa regrinha quando o alfa for diferente de menos 1. Para qualquer outro real, eu posso usar essa regra. Agora, quando o alfa for menos 1, eu não posso, porque aqui vai anular esse denominador. E mais, quando o alfa é menos 1, quando o alfa é menos 1, gente, a função que nós teremos é essa aqui, ó, f de x igual a x elevado a menos 1. Certo ou não? Só que x elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre x. Concorda ou não? E aí me diz qual é uma primitiva da função 1 sobre x. Cite uma função tal que quando eu derivo ela, eu obtenho a 1 sobre x. A logaritmo natural. Porém, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, porque a primitiva vai ser logaritmo natural de x somente se o x for positivo. Concorda ou não? Isso aqui só vale se o x for positivo. Por quê, professor? Porque a função logarítmica ela só está definida, só faz sentido você calcular o logaritmo de valores positivos, estritamente positivos. Ah, professor, mas essa função aqui, ela não está definida só para x positivo. Ela está definida para x positivo e para x negativo. Sim ou não? Então, quando x for negativo, qual seria uma primitiva
da 1 sobre x para x negativo, qual seria uma primitiva da 1 sobre x considerando x negativo? Menos logaritmo natural, não. Eu entendi o que você quis dizer, mas só a execução não foi de toda correta. Na verdade, é a logaritmo natural de menos x. É ln de menos x. Por que, professor? Que essa é uma primitiva. Bom, vocês concordam que se ela for uma primitiva, quando eu derivar ela, eu tenho que obter essa, sim ou não? Então vamos lá, vamos derivar essa daqui. Ó. F zona de x vai ser. Qual é a derivada do log natural de x? 1 sobre x. Então aqui vai ficar 1 sobre, só que aqui não é x, é menos x. Concorda ou não? Mas é só isso? Não. O que eu tenho que fazer? O que está faltando para eu concluir essa derivação? Aplicar a regra da cadeia. E pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar pela derivada dessa função que está fazendo a composição, que vai ser menos 1. Derivada de menos x é menos 1. Sim ou não? E aí eu faço o jogo de sinal aqui e obtenho 1 sobre x. Pronto. Então, a derivada da 1 sobre x é a log natural de x se o x for positivo. A derivada não, desculpa. Refazer. Uma primitiva da 1 sobre x é a log natural de x se o x for positivo. E log natural de menos x se o x for negativo. Alguma dúvida? Então eu posso generalizar. Nas tabelas de primitivas, vocês vão encontrar assim, ó, se f de x for igual a 1 sobre x, então eu posso dizer que uma primitiva dela vai ser, na verdade, o log natural do módulo de x. Tá bom? Uma primitiva. Log natural do módulo de x. Porque o módulo de x é x se o x for positivo e menos x se o x for negativo. Tá claro? Mais uma constante. Deixa eu diminuir isso aqui. Log natural do módulo de x mais uma constante. Tá bom? Agora, essa questão dessa constante, na verdade, a gente tinha que definir a primitiva dessa função assim, ó. A maneira mais precisa de definir isso é assim, é a log natural de x, se o x for mais uma constante C1, se o x for positivo, e log natural de menos x mais uma constante C2, se o x for negativo. Tá bom? Ou, se eu quiser, eu posso até colocar log natural do módulo de x aqui e módulo de x aqui. Por que essa é a primitiva mais precisa, digamos assim, professor? Porque observa que a gente está trabalhando primitivas em intervalos. Tá bom? E aqui eu tenho uma quebra de intervalo. Eu tenho x maior que zero e aqui eu tenho x menor que zero. Então pode ser que nesses intervalos as constantes sejam diferentes. Tá bom? Então por isso que essa... Mas nas tabelas aí, até nas notas de aula de vocês e em alguns livros texto, vai aparecer dessa maneira. Tá? O cara coloca uma constante aí, mas isso já meio que está subentendido. Tá? Que dependendo do intervalo que você esteja trabalhando, essas constantes elas podem ser distintas, tá bom? Alguma dúvida nisso aí, gente? Então, olha só, a gente está melhorando a nossa tabela de primitivas, tá? A gente está melhorando, está aumentando ela. A gente já sabe daqui, ó, a gente já sabe como determinar a primitiva de uma função potência, tá bom? É dessa maneira. E aqui a gente já sabe também que quando o expoente for menos 1, eu vou ter a função 1 sobre x. E uma primitiva da 1 sobre x é a log natural do módulo de x mais uma constante. Tá bom? Essa constante, pessoal, tem aqui nessa observação, aí embaixo, essa constante, a gente chama ela de constante de integração. Então, naturalmente, eu já falei, né, que constante de integração, pode ser que vocês não tenham entendido isso, mas é por conta dessa observação. Porém, isso só vai fazer bastante sentido para vocês a partir da próxima aula, que é quando vocês vão trabalhar a integral de Riemann. Tá bom? Então,
Eu vou continuar chamando aqui o C de constante de integração, mas vocês só vão entender propriamente isso a partir da próxima aula, tá bom? Então aqui eu tenho uma tabelinha de primitivas imediatas, tá? Então olha só, se a função for uma função constante, a primitiva imediata dela vai ser essa constante vezes x. Tá claro? É como se fosse aqui uma constante k vezes x elevado a zero. E aí, por aquele resultado ali, a primitiva do x elevado a zero é o quê? X elevado a 1 sobre 1. Tá? Então, ficaria k vezes x mais a constante de integração. Tá bom? Agora, se você tem x elevado a alfa, que foi o que eu falei ali, a família de primitiva dela vai ser x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1 com alfa diferente de menos 1, tá? Mais a constante de integração. Tudo bem? Já falamos disso. Esse daqui também já falamos, tá? Primitiva de f de x igual a 1 sobre x é log natural do módulo de x mais uma constante. Lembrando que aqui está subentendido que dependendo dos intervalos ali, essas constantes podem ser distintas, tá? Primitiva de e elevado a x, essa daí é bem imediata das imediatas, né? Porque a derivada da e elevado a x é a própria e elevado a x. Então, uma primitiva da e elevado a x é ela mesma, mais a constante de integração. Tá claro? Alguma dúvida? Tá? Outra. Qual é uma primitiva do cosseno de x? Que a gente já até falou. Primitiva do cosseno de x? Seno de x, certo? Primitiva do cosseno é seno de x mais uma constante de integração. Porque a derivada do seno é o cosseno. E qual é uma primitiva do seno de x? Menos cosseno, não esquece. Esquece do sinal. Ah, professor, mas é só um sinal. Não interessa. Errou o sinal, errou tudo. Você prefere ter R$1.000 positivo na tua conta ou menos R$1.000? Então, um simples sinal faz muita diferença, tá? Então, a primitiva, ou a família de primitivas da seno de x é menos cosseno de x mais a constante de integração. Alguma dúvida? Qual é uma primitiva da secante de x? Vamos fazer essa aqui no quadro, porque se eu passar o slide vocês já vão ver a resposta, né? Da secante não, da secante ao quadrado de x. Se a função for secante ao quadrado de x, qual será uma primitiva dela? É muito legal isso, Porque vocês aprendem a derivar funções, vocês decoram a tabela de derivada, mas na hora que a gente pergunta a antiderivada de uma delas, vocês não sabem. E isso não tem problema, porque isso é uma coisa mais normal, a coisa mais normal do mundo, tá? Qual é a função que quando você deriva, você obtém a secante ao quadrado? Tangente. Então, qual é uma primitiva da secante ao quadrado? Tangente. É só o processo inverso. Se você decorou a tabela de derivadas, e obviamente você não precisa decorar, você pode saber demonstrar, né, como que são as derivadas, mas se você decorar, acelera o processo de resolução de exercícios. Mas se você lembra da tabela de derivadas, automaticamente você sabe a tabela de primitivas imediatas. Tá bom? Então, se a função for secante ao quadrado, uma primitiva dela é a tangente de x, que é a derivada da tangente é secante ao quadrado, mais a constante de integração. Ok? Que é essa aqui, ó. Belezinha? Cadê o slide, por favor? Aí. Tá? Então, uma primitiva da secante ao quadrado é a tangente de x mais constante de integração. Belezinha? Agora, se a função for cossecante ao quadrado, se a f de x for cossecante ao quadrado de x, qual é uma primitiva dela? Qual é a função tal que, quando você deriva ela, você obtém cossecante ao quadrado? Cotangente de x, só que negativa.
menos cotangente, porque a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Tá? Então, uma primitiva dessa daqui é menos cotangente de x mais a constante. Beleza? Que está aqui no slide. Tá? Então, a primitiva da cossecante, ao quadrado é menos cotangente de x mais a constante de integração. Ok? Alguma dúvida? Agora essa aqui, ó. Qual é uma primitiva da secante vezes a tangente? Uma primitiva da função secante vezes tangente. Qual é a função? Tal que quando você deriva, você obtém secante vezes tangente. Hã? Não é legal isso? É legal. Quando tu estiver na tua casa de bobeira, aí tu fica imaginando as primitivas de mais funções. E eu tô falando sério, porque vocês vão precisar disso em integrais, tá? Qual é a função que quando você deriva ela, você obtém secante vezes tangente? Não é a secante, gente? Qual é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Então, qual é uma primitiva da secante vezes tangente? É a secante. Tá? Então, aqui é secante de x. Belezinha? O primeiro passo é você lembrar da tabela de derivadas. Sabendo a tabela de derivadas, você vai saber a tabela de primitivas imediatas, tá? Porque vão ter outras primitivas, outras funções que vocês vão precisar determinar as primitivas que não são triviais, não são imediatas, tá? Essas são as imediatas. Então, aqui no slide, ó, a primitiva da função secante vezes tangente é a função secante, mais a constante de integração. Aqui faltou a constante, né? Mais a constante, tá? E a primitiva da... Eu vou passar logo aqui para a gente fazer mais exemplos, tá? Uma primitiva da cossecante vezes cotangente é menos cossecante, mais a constante, tá? Porque a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Tá bom? Ah, tem uma que eu não sei se vocês vão lembrar. Essa daqui, ó. Se a função for f de x igual a menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Qual é uma primitiva dessa função aí? Qual é a função que quando eu derivo, eu obtenho menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado? Essa, confesso, é um pouquinho mais difícil você lembrar. Mas, de certeza, o professor Leão fez ela. Alguém? Ninguém? Valendo 1 ponto para cálculo 2. Próximo curso. Alguém? É a arco cosseno de x. Tá? Uma primitiva dessa aqui é a arco cosseno de x. Tá bom? Por quê? Porque quando eu derivo a arco cosseno, eu obtenho esse troço aqui. Menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Beleza? Gente, reforcem as tabelas de derivadas. Eu já estou antecipando isso, porque essa aula ela é basicamente uma introdução para você trabalhar a integração. Então, se você não souber as derivadas das funções e, portanto, se você não souber as primitivas imediatas, você vai ter uma dificuldade extrema no conteúdo de integrais. Tá? Então, não é um tempo muito longo daqui até a terceira avaliação. Então, ainda dá tempo de vocês alicerçarem ali os conhecimentos, os conceitos de derivada e de primitivação. Tá bom? Muito importante. Lembrem disso. Então, vamos só passar aqui rápido para a gente resolver o exercício. Então, uma primitiva de menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x² é o arco cosseno de x, mais a constante. Uma primitiva
de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é o arco seno de x. Tá? E uma primitiva de 1 sobre x ao quadrado mais 1 é a arco tangente de x. Então, essa tabelinha, a outra página, deixa eu voltar aqui. Essa página e essa daqui, que estão lá nas notas de aula de vocês, e vocês podem encontrar no livro texto, na internet, onde vocês bem entenderem, isso aqui a gente chama de uma tabelinha de primitivas. Tá? Essa é uma tabela de primitivas imediatas. Tá? Então, vocês vão precisar bastante disso aqui no conteúdo de integração. Tá? Tem outras, eu ia citar outras aqui, mas é melhor eu fazer alguns outros exemplos, senão a aula vai acabar. Então, olha só, essa proposição. Se f e g são primitivas das funções fzinho e gzinho, respectivamente, escrevi errado aqui, respectivamente, e k é uma constante, então a primitiva de k vezes f zinho é k vezes fzão. Tá? Então, você pode, quando você vai encontrar a primitiva de uma função, você tira essa constante, tá? E trabalha só a função sem a constante. E a primitiva de uma soma de funções é a soma das primitivas. Tá? A primitiva de f mais g é fzão mais gzão. Tá bom? E com isso a gente pode resolver exemplos. Tá? Temos vários exemplos aqui. Essa letra A. Qual é uma primitiva de 3 vezes o seno de x? Se eu usar a proposição anterior, esse 3, como ele é constante, g de x igual a 3 vezes o seno de x. Pela proposição anterior, como eu quero primitivar essa função, isso aqui é uma constante, eu posso deixar logo essa constante aqui, e aí eu vou encontrar a primitiva só do seno. E a primitiva do seno é quem? Menos cosseno. Menos cosseno de x. Então, isso aqui vai ficar menos 3 vezes cosseno de x mais a constante de integração. Coloca a constante de integração no final. Tá bom? Então, essa daí é uma primitiva da função 3 seno x. Tá bom? Próxima. Por favor. Letra B. Qual é uma primitiva da função x à quarta menos x ao quadrado sobre 3? Observa. Aqui eu tenho uma subtração, que a gente pode entender como uma soma. Né? Eu estou somando o oposto dessa função. Então, pela propriedade anterior, se eu quero encontrar a primitiva de uma soma de funções ou uma subtração de funções, eu posso encontrar as primitivas separadas dessas funções. Tá bom? Então, a primitiva dessa função aqui vai ser a primitiva dessa menos a primitiva dessa. A primitiva dessa, pela regra das primitivas da potência, isso aqui vai ser x elevado a 4 mais 1 sobre 4 mais 1. Tá claro? Alguma dúvida nisso? Estou usando já aquele primeiro resultado que a gente mostrou, que a gente viu lá na tabelinha. Menos, aqui eu tenho 1/3, vou colocar esse 1/3 bem aqui, vezes, e vou encontrar a primitiva da x ao quadrado. A primitiva da x ao quadrado é x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar x à quinta sobre 5, menos, aqui vai aparecer 3 no denominador, que multiplicado por esse dá 9, e aqui vai ficar x ao cubo, mais a constante de integração. Então, essa daqui é a família de primitivas dessa função aqui. Belezinha? Próxima. Primitiva da função z de x igual a x, z de x igual a x mais 1 sobre x ao cubo. Novamente, eu tenho uma soma, então vou encontrar as primitivas separadas. Tá? Então, a primitiva da z vai ser primitiva de x, x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Mas, observa que isso aqui eu posso reescrever assim, ó, x elevado a menos 3. Certo?
Então, isso aqui, a primitiva dela vai ser x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. Tá? Então, isso aqui vai ser x ao quadrado sobre 2. Aqui vai ficar menos 2. Menos 2. Fazendo jogo de sinal, mais e menos, menos. X elevado a menos 3 mais 1, menos 2, sobre 2. Certo? E, portanto, eu posso colocar isso aqui da seguinte forma. X ao quadrado sobre 2, menos esse x ao quadrado, como o expoente está x elevado a menos 2, posso jogar ele para o denominador, então vai ficar 1 sobre 2 vezes x ao quadrado, mais a constante de integração. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Próxima. F de x igual a 3x à quinta mais 2x menos 5. 3x à quinta mais 2x menos 5 sobre x ao cubo. Então, a função é essa aqui, ó. F de x igual a 3x à quinta mais 2x menos 5 sobre x ao cubo. Tá? Então, uma primitiva dessa. Observa que, antes da gente determinar a primitiva dessa função, a gente pode arrumar ela de uma maneira esperta. Né? E essa maneira esperta é fazer o seguinte. Posso colocar 3x à quinta sobre x ao cubo, mais 2x sobre x ao cubo, menos 5 sobre x ao cubo. Estou dividindo cada monômio pelo denominador. Tudo bem? Continua sendo a mesma função, não estou alterando nada. E aqui eu posso efetuar cancelamentos, o x à quinta com o x à terceira. Vai sobrar x ao quadrado. Certo? Aqui esse x com esse x à terceira vai sobrar 2 sobre x ao quadrado. Menos 5 sobre x ao cubo. Correto? E aí eu ainda posso melhorar um pouquinho mais. Posso colocar 3x ao quadrado mais 2 vezes x elevado a menos 2 menos 5 vezes x elevado a menos 3. Então, essa função ela vai ser exatamente essa. Só que eu estou escrevendo ela de maneira ligeiramente distinta. Tá? Então, ao invés de eu primitivar essa, eu vou primitivar essa. Que é mais fácil. Porque eu tenho uma soma, eu vou primitivar cada uma, tá? E aqui já está na forma que eu quero. A constante sai na primitivação, e aí eu vou encontrar a primitiva de x ao quadrado, x a menos 2 e x a menos 3. Que é bem mais simples, tá? Então, qual seria uma primitiva? Deixa eu colocar a função aqui, original. 3x quadrado mais 2x elevado a menos 2 menos 5x a menos 3. Tá? Então, uma primitiva dessa é 3 é constante, fica aqui. Primitiva de x ao quadrado, x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Mais 2 vezes. Primitiva de x a menos 2. X elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Menos 5 vezes. Primitiva de x a menos 3. X elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. Belezinha? Então, isso aqui vai ficar 3 vezes x a terceira sobre 3, mais 2 vezes x a menos 1 sobre menos 1, menos 5 vezes x a menos 2 sobre menos 2. Esse 3 com esse 3 a gente pode cancelar. Isso aqui vai ficar x a terceira. Faço o jogo de sinal aqui, ó, menos 2. E esse x a menos 1 eu vou jogar logo para cá. X a menos 1 vai ficar x elevado a 1. Tá?
Aqui efetuo o jogo de sinal, mais 5 sobre 2 vezes, e x a menos 2 eu jogo logo para o denominador, fica x ao quadrado, mais a constante de integração. Então está aqui, essa seria a família de primitivas dessa função aqui, ó. Pá. Tá bom? Alguma dúvida? Letra E. F de x igual a raiz quadrada de x menos 2 vezes a raiz cúbica de x sobre x. Tá? O que a gente pode fazer aqui antes de determinar a primitiva? Pode fazer algo parecido com o que a gente fez na questão anterior, no exemplo anterior. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, f de x igual a raiz de x sobre x menos 2 raiz cúbica de x sobre x. Tá bom? E antes de eu primitivar, porque, por exemplo, se eu vou primitivar, vou determinar a primitiva de raiz de x sobre x, eu não sei quanto é. Não é uma imediata, mas eu posso melhorá-la ainda. Né? Eu posso fazer o seguinte, ó, posso colocar x elevado a meio sobre x menos 2 vezes x elevado a 1/3 raiz cúbica sobre x. Tá bom? Ainda dá para melhorar um pouco mais. Isso aqui é f de x igual a x elevado a meio menos 1, divisão, potência de mesma base, conserva a base e subtrai. Sobre 2, menos 2 vezes x elevado a 1/3 menos 1. Tá? Então, aqui a minha função que eu quero determinar a primitiva pode ser reescrita da seguinte forma. Menos meio, meio menos 1 dá menos meio, menos 2 vezes 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Tá? Então, essa função aqui que eu vou determinar a primitiva, que é equivalente a essa. Só que essa daqui é muito mais fácil da gente determinar a primitiva. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui a função. Era x elevado a menos meio menos 2 vezes x elevado a menos 1 menos 2/3, se eu não me engano. Menos 2 menos 2/3. Tá, então vamos determinar a primitiva dessa. Então, a primitiva dessa vai ser x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1 menos 2 vezes primitiva dessa, x elevado a menos 2/3 mais 1 sobre menos 2/3 mais 1. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar x elevado a meio, menos meio mais 1 é meio, sobre meio, menos 2 vezes x elevado a menos 2/3 mais 1 é 1/3, sobre menos meio mais 1, 1/3. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar f de x igual. Aqui eu tenho uma divisão de frações, né? Então, conserva de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Né? Então, aqui vai ficar 2 vezes x elevado a meio, que eu já vou logo reescrever no formato de raiz. Vai ficar bonitinho. Menos, aqui vou fazer a mesma coisa, esse 1/3 inverte, então vou multiplicar 3 vezes 2, 6, vezes x elevado a 1/3, que é o mesmo que raiz cúbica de x. Tá bom? Mais a constante. Então, essa daqui é a família de primitivas daquela função original. Alguma dúvida? Tudo certo? Beleza. Olha esse exemplo aí. Ó. Determine a expressão da função y igual a y de t que satisfaz as seguintes condições. A derivada da y em relação a t
é 3t menos 5. E o valor da y no ponto zero é 2. 3t menos 5. E o y de 0 é 2. Eu quero saber quem que é essa y de t. Qual que é a cara dessa função. Tá bom? Então, olha só. Ele está me dando já a derivada da y em relação a t. E também está me dando o valor da y no ponto zero. Quem é essa y? Como é que a gente pode fazer essa? Observa que, na verdade, é o mesmo problema anterior. Só que uma espécie de aplicação. Né? Nem pode se dizer que isso é uma aplicação, mas um outro contexto, digamos assim. Tá? Eu estou te dando a derivada da função e estou querendo a função que quando você derivar você obtém isso. Ou seja, eu estou querendo a primitiva dessa. Tá? Então, essa y de t é a primitiva dessa. Trocando t por x, né? A letra que você está trabalhando não interessa. O que interessa é o significado. Né? Que pode ser t, pode ser x, pode ser pedra, papel, tesoura, florzinha, casinha, qualquer coisa. O que interessa é o significado. Então, qual é uma primitiva de 3t menos 5? Vai ser 3t elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Certo ou não? Menos. Qual é a primitiva da constante que eu já falei? É constante vezes x, ou vezes t nesse caso. Tá bom? Então, a primitiva mais a constante de integração, não esquece. Então, a primitiva mais geral dessa função vai ser 3t ao quadrado sobre 2 menos 5t mais a constante. Está aqui. Porém, eu tenho que usar o outro dado da questão que ele me deu, que é o y de 0 ser igual a 2. E se o y de 0 é 2, eu posso substituir aqui o 0 no lugar do t. Então, eu vou obter o seguinte, ó, y de 0 é igual a 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 5 vezes 0 mais a constante. Está aqui, estou substituindo o 0 no lugar do t. E o resultado disso, o y de 0, tem que ser 2. Então, isso aqui tem que ser 2. Tá bom? Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Então, a constante, na verdade, é 2. Esse é um exemplo que a gente conseguiu determinar a constante de integração, o valor dela. Então, a nossa função será dada exatamente por 3t ao quadrado sobre 2, menos 5t mais a constante que, na verdade, neste caso, é única, é igual a 2. Tá bom? Então, olha só, se eu te dou uma função, se eu te dou a derivada de uma função e o valor dessa função em um determinado ponto, eu consigo determinar exatamente quem é essa primitiva. Tá bom? Esse tipo de problema é o que a gente chama de problema do valor inicial. Tá? Problemas parecidos com esses, vocês vão trabalhar em equações diferenciais, tá? Caso vocês, acho que vocês devem ver isso no curso de vocês, dependendo do curso, né? Da engenharia. Vocês devem trabalhar equações diferenciais, começando pelas ordinárias, depois vem as parciais, etc. Tá? Mas esse é um problema que já tira esse gancho. Em geral, você vai ter que encontrar primitivas de funções. Tá? E aí ele te dá, o nome é problema do valor inicial, porque em geral ele te dá um determinado valor ali para a função para você encontrar a constante de integração. Tá bom? Olha esse outro. Determine a função posição x igual a x de t de uma partícula x igual a x de t de uma partícula cuja velocidade, a velocidade dessa partícula é 4t menos 7 e a posição no tempo 1 é igual a 1. Tá? Então, é isso que a questão está me dando.
Ele quer saber qual é a função posição de uma partícula x igual a x de t, tal que a função velocidade é 4t menos 7. E a posição no ponto 1 é igual a 1. Como é que a gente faz essa? Eu estou te dando a velocidade e quero a posição. Esse aqui se assemelha com um daqueles 4. Lembra que no primeiro dia de aula de vocês, com o professor Leão, ele deve ter falado sobre os 4 problemas. Então teve o problema da velocidade instantânea, né? Teve o problema da reta tangente, teve o problema da área abaixo de um gráfico e teve esse problema que se assemelha a esse aí, que é o problema de, se eu te der a função velocidade, encontrar a função posição. Não sei se vocês lembram disso. Aí lá no ensino médio, talvez o professor de física de vocês trabalhou isso também. Se eu te der a velocidade, a função velocidade, o gráfico dela, qual que é a função posição, ou espaço percorrido, né, que é a área abaixo daquele gráfico, da função velocidade. Tá? Então, aqui eu estou querendo a posição dada a velocidade. Em geral, se você tem a posição x de t e você deriva a posição, você obtém a função velocidade. Não é assim? A derivada da velocidade é a função posição. Desculpa. A derivada da posição é a velocidade. Tá? E a derivada da velocidade é quem? A aceleração. Tá bom? Então, se a derivada da posição é a velocidade, significa que a posição é uma primitiva da velocidade, certo? Tá claro? Então, o que o problema está querendo é encontre a primitiva dessa função, desde que a primitiva no ponto 1 seja 1. Tá claro? Qual é uma primitiva dessa função aqui? V de t igual a 4t menos 7. Ora, vai ser 4 vezes t elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1 menos 7 vezes t mais a constante de integração, certo? Então, aqui a função posição será 4 vezes t ao quadrado sobre 2, que quando a gente simplificar, isso aqui vai ficar 2, vou colocar logo direto, vou ter que reescrever, menos 7t mais a constante. Então, essa aqui é a família de primitivas dessa função. Só que ele me deu esse valor. O valor da posição no ponto 1 é 1. Então, eu venho e vou substituir isso aqui, o t por 1. E vou obter o seguinte. Então, o x de 1, ele é 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais a constante. Estou substituindo aqui, ó, x de 1, 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais a constante. E o x de 1 é 1, então isso aqui tem que ser 1. Tá bom? Então isso aqui vai dar 2 vezes 1 ao quadrado é 2, menos 7, mais c igual a 1. Então c vai ser igual a 1, aqui dá menos 9, eu passo menos 9 para lá positivo. E, portanto, a constante de integração aqui foi 10. Tá bom? E, portanto, a função posição será dada por 2t ao quadrado menos 7t mais 10. Beleza? Tá claro isso, gente? Alguma dúvida? Mais uma, para a gente fechar. Determine a função posição de uma partícula que possui aceleração dada por 7t mais 2. Então, eu quero a posição, o x igual a x de t, sendo que ele está me dando a aceleração, que é 7t mais 2. E a velocidade no ponto 0 é 2.
E a posição no ponto 0 é 1. Tá bom? Então, o que ele quer é isso aí. Ele está me dando a aceleração e quer a função posição. Bom, mas eu sei que a derivada da posição é a velocidade. E a derivada da velocidade é a aceleração. O que isso significa para a gente? Significa que a velocidade é uma primitiva da aceleração. E a posição é a primitiva da velocidade. Então, eu vou ter que fazer dois processos. Se eu tenho a aceleração e eu determino a primitiva dela, eu vou obter primeiro a velocidade. Aí, depois de obtida a velocidade, eu vou primitivar ela novamente para poder encontrar a posição. Então, aqui eu tenho que determinar duas primitivas. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos primitivar essa. Então, a velocidade aqui vai ser igual. Primitiva de 7, eu vou fazer logo direto, tá? 7t ao quadrado. Desculpa. Primitiva de 7t é 7t ao quadrado sobre 2. Mais 2t, mais a constante que eu vou chamar aqui de C1, porque já estou vendo que vou ter duas constantes, porque eu vou primitivar duas vezes, tá? Então, mais uma constante C1. Alguma dúvida? Aí, a velocidade no zero é 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó. V de 0, que é 7 vezes 0 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 0, mais C1. Isso aqui tem que ser igual a 2. V0 é 2. Tá? Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Então, C1 é 2. Portanto, a velocidade, a função velocidade foi 7t ao quadrado sobre 2 mais 2t mais o C1 que deu 2. Essa é a função velocidade. E agora eu vou determinar a primitiva dela para poder encontrar a função posição. Tá? Então, a primitiva dela, x de t, vai ser primitiva de 7t ao quadrado sobre 2. Esse 7 sobre 2 eu vou deixar aqui. E a primitiva de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. Certo? Mais primitiva de 2t, t ao quadrado. Certo? Mais primitiva de 2, 2t. Mais a constante integração para essa função. Tá bom? E aí ele me deu a posição no zero. O x0, que vai ser 7 sobre 3 vezes 2, 6, vezes 0 ao cubo, mais 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais C2. A posição no zero foi 1. É 1 isso aqui, ó. Tá bom? Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Portanto, C2 é igual a 1. Tá? E aí a gente finaliza mostrando a função posição daquela partícula dada por aquela aceleração, função aceleração, e aqueles valores que ele nos deu. Né? O x de t aqui vai ser 7t ao cubo sobre 6, mais t ao quadrado, mais 2t, mais o C2 que foi 1. Tá? Então, essa daqui é a função posição. Tá bom? Isso é bem parecido com aqueles problemas, esse problema aqui é bem parecido com aqueles problemas de física que vocês trabalhavam lá no ensino médio. Vocês lembram que quando a aceleração é constante, né, aí se a aceleração for constante, a função velocidade é essa daqui, né, v de t é igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo, não é isso? Se não me engano. E a função posição é posição inicial mais
S0, como que é? V0t mais AT quadrado sobre 2. Né? Se eu não me engano é isso. Então, se eu pegar essa aqui, se isso aqui for uma constante, se A for constante, qual é uma primitiva de A? Primitiva da constante é A vezes T, olha só. Se a função aceleração foi igual a A, constante. Tá? Então, qual é a velocidade? Ou seja, qual é a primitiva de A, já que o A é constante? É A vezes T mais a constante C1 de integração. Certo? Aí, se eu considerar a velocidade no tempo zero como V0, então, quando eu substituir o T por zero, isso aqui zero, então a constante vai ser esse V0. Tá? Então, a velocidade vai ser AT mais o V0. E foi o que a gente achou aqui, ó, que a gente tem aqui. Certo? Aí, se eu quiser primitivar novamente a velocidade para determinar a posição, em que vai ser a posição? Primitiva de AT é AT quadrado sobre 2. Mais primitiva de V0 é V0t. Mais a constante C2 de integração. Certo? Aí, se a posição no tempo zero eu chamar de S0, então a função posição desse movimento, dessa partícula, vai ser S de t igual a AT quadrado sobre 2 mais V0t mais a constante C2 que eu estou chamando de S0. Tá? Então, aqueles problemas de física lá que são modelados por corpo em queda livre, essas coisas todas, tem essas equações horárias. Tá? Equação horária da posição, da velocidade, aceleração constante, etc. Tá bom? Então, lá no ensino médio, obviamente, o professor não tinha como ensinar antiderivadas para vocês, né? Mas aqui em C1 vocês estão conhecendo isso aí e é daí que vem aquelas equações horárias, tá bom? Alguma dúvida, gente? Então, olha só, na próxima aula o professor Leão vai começar a trabalhar a integral de Riemann com vocês, que é o último tópico do curso de C1, do jeito que a gente organizou, né? A gente preferiu revisar as funções, primeiramente, depois trabalhar limite, depois derivada, depois integral, que é normalmente como se trabalha na maioria dos cursos, tá? E aí tudo culmina no teorema fundamental do cálculo, que ele também deve trabalhar com vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Estudem, porque vocês precisam daquelas tabelas, daquelas primitivas imediatas, para vocês se saírem bem em integração, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Forte abraço.